Oi, moço, pode diminuir, aumentar a temperatura, tá? Tem gente encolhida, a Dilara está ali no canto dele. A Carol também, né? Está com frio. Aumentar a temperatura. Eita, a gente tem que estar confortável. Não pode estar com frio nem com calor. Confortável. É o que o povo aí que mexe com o ar-condicionado chama de temperatura de conforto. Ok? Sejam bem-vindos, queridos, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Nós ontem tivemos aqui uma vigília maravilhosa. Tivemos o primeiro dia de louvor e adoração ao Senhor. Começou o dia todo não, mas começou às 8 e foi até às 4 da tarde. Nós estamos fazendo assim todo primeiro domingo do mês. A gente faz a nossa ceia e no sábado anterior a gente faz esse dia de adoração e à noite faz a vigília. Quem não veio, perdeu. A vigília foi maravilhosa. Foi muito bom. Aleluia, Pai. Quem estava aqui, levanta a mão aí. Foi tremendo ou não foi? Amém. Maravilhoso. Mas no próximo mês tem mais. Você que não veio pode vir. Ok, queridos? Queridos, nós vamos agora ouvir a irmã Dulce. Vem aqui, irmã. A irmã Dulce chegou, já está com 1 ano e meio, e chegou e querendo contar esse testemunho. 1 ano e meio é brincadeira, irmã, mas já tem uns 4 domingos que ela quer contar e que sempre tem um erro no meio do caminho. Mas de hoje não passa, né, irmã? Amém. Amém? Bem-vinda, querida. Pode pegar aqui e tal. Pode tirar a máscara. Boa noite, irmãos. A paz seja convosco, amém? Passei grande parte da minha vida aqui ministrando louvor e creio que em breve eu estarei de volta, em nome de Jesus, mas todas as vezes que a gente vem aqui na frente a gente fica nervoso, né? Mas assim, hoje eu estou aqui nessa noite para glorificar e exaltar o nome daquele que vive e reina para sempre, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Amém. Quem pode dizer glória a Deus aí? Diga glória a Deus. Porque Jesus, ele é maravilhoso, irmãos. Eu sou prova viva disso, né? Para quem não me conhece, o meu nome é Dulce. Eu acredito que a maior parte de vocês aqui já me conhecem, né? E em 2015, um dia desse eu vi o pastor ministrando aqui que tem momentos que a calamidade, né? Alguns domingos atrás eu vi que ele ministrou isso. Ele falou que há um momento na nossa vida que a calamidade, ela bate à nossa porta, né? E em 2015 essa calamidade bateu na minha porta, sabe? Final de 2015, eu vou dar uma resumida aqui rápida, tá, pastor? Eu sei que o tempo está meio que avançado, por esse tempo tem a ceia, mas assim, vou tentar resumir aqui o máximo que eu puder. Final de 2015, final de 2014, eu engravidei do meu filho, Davi. Ao contrário, quer dizer vida, e depois você vai entender tudo. E eu engravidei do Davi, e eu não sabia que eu estava com cisto no meu ovário, né? E na minha primeira consulta com o Dr. Marcos Clay, a filha dele até aqui nessa noite, eu fui na minha primeira consulta, e ele falou para mim que eu estava com cisto, e perguntou se eu sabia da existência desse cisto, né? E eu disse que não, que eu não sabia. Apesar de que anteriormente a eu engravidar, eu senti uma dor nessa minha perna esquerda, mas assim, né, como eu senti essa dor e tomei um remédio e passou a dor, eu deixei para lá e segui, né, a minha vida. E como eu falei, no final de 2014 eu engravidei, né, fui na consulta, descobri que estava com cisto, e ele falou que, para mim não ficar preocupada, que a minha gravidez ia decorrer normalmente, né. E graças a Deus, a minha gravidez decorreu normalmente com
minhas limitações, obviamente, né? Para quem acompanhou minha gravidez, fiz aquele barrigão e era só barriga, sempre fui magrinha, né? E tinha um momento que aquela barriga grande, porque devido ao cisto, era um cisto líquido, então o Davi crescia e o cisto também crescia. E eu, só o palitinho, né? E aquela barriga tinha hora que, não que o meu filho me incomodasse, mas às vezes eu ficava aqui meio constrangida, né? Com a barriga grande. E um dia eu lembro que eu estava no quarto com meu esposo, né? O Marcos, ele faz parte do Ministério de Intercessão, ministério o qual Deus usou grandemente para orar por mim. Até hoje vocês oram, não só ele como toda a igreja, eu sou muito grata a todo mundo, né? E eu lembro que nesse dia a gente estava no quarto e eu orei, eu digo assim, o Marcos orou e eu também orei juntamente com ele, porque, assim como eu falei para vocês, eu estava assim, ficando constrangido com aquela barriga grande demais. Onde eu passava, as pessoas ficavam olhando para mim e eu ficava assim, meio que sem graça, sabe? Aí eu dizia assim, orando que na minha oração, eu disse, Senhor, desculpa, irmão, que eu ainda estou um pouco rouca, minha voz ainda está voltando ao normal. Eu queria muito que o Senhor fizesse algo assim comigo, porque vocês sabem ouvir direito, gente, a minha voz, eu sei que tem hora que está meio que falhando, mas assim, eu queria muito que o Senhor fizesse algo assim, extraordinário na minha vida, porque essa barriga assim grande está me incomodando. Eu fiz uma oração simples, irmãos, porque eu acredito que Deus, ele não quer oração, aquelas orações cheias de palavras bonitas. Deus, ele quer a nossa sinceridade, né? Que a gente fale aquilo que está no nosso coração. Eu pedi ali, humildemente, que Deus me fizesse algo, né? E para glória do nome do Senhor, eu lembro que era uma sexta-feira, né? Eu comecei a sentir, isso a gente orou na quinta-feira, quando foi na sexta-feira, eu comecei a sentir, muita vontade de ir no banheiro. Pensei até que era dor de barriga, eu já tinha comido alguma coisa que tinha feito mal. Liguei para o Dr. Marcos Clay, né, e ele falou que era para mim no consultório na segunda-feira. Aí então, eu fui, aí ele falou que talvez fosse uma dor uterina, ou então fosse algo, mas que eu fosse no consultório dele na segunda-feira. Aí eu fiquei sentindo, né, como eu falei para vocês, dor de barriga, vontade de ir no banheiro, fui e fazer muito xixi e tudo. E eu percebi que a minha barriga estava diminuindo. Eu lembro que eu fui para o culto no domingo, eu acho que foi até a Mara, não sei se ela está aqui. A Mara olhou para mim e disse, Dulce, eu estou achando que a tua barriga está diferente. E realmente, irmãos, a minha barriga diminuiu. O Senhor colocou a mão dele, porque isso quem faz é Deus, não somos nós. E quando foi na segunda-feira que eu fui no médico, né, que eu fui no Dr. Marcos Clay, quando eu cheguei lá, ele pediu para mim subir na balança. E eu fazendo pré-natal, eu estava pesando 73 quilos. Daí vocês tiram. E quando eu subi na balança, eu tinha perdido 9 quilos. E ele pegou e disse, sobe a de novo, eu subi de novo na balança. E ele viu que eu perdi 9 quilos. Ele disse, olha, você perdeu 9 quilos, eu acredito que foi só do cisto. E realmente foi. E quando ele examinou o Davi, graças a Deus estava tudo bem com ele, né? E assim, e depois disso, né, minha gravidez seguiu. Quando foi em agosto, né, dia 4 de agosto, nasceu o príncipe abençoado Davi, que veio assim, como uma bênção de Deus na minha vida, promessa do Senhor, porque Deus, assim, uma vez ele falou para mim que ele ia me dar um casal de filhos, e Deus, quando ele faz uma promessa para nós, ele é fiel para cumprir, mesmo nós sendo infiéis. Muitas vezes nós não somos nem merecedores de tão grande amor, mas glória a Deus que existe a graça, né, pastor? O pastor tem ministrado, graças a Deus, pela graça de Deus na nossa vida, né? E o Davi nasceu cheio de saúde, né? E depois disso eu descobri, depois que ele nasceu tudo, eu soube que era para mim gravidez ter sido interferida, né? Mas Deus não permitiu, porque Deus não permitiu? Porque Deus tinha me feito uma promessa que eu teria um casal. E o meu filho nasceu saudável para a honra e glória do Senhor. Né? Tive o Davi dia 4 de agosto, como eu já falei, parto cesáreo, foi tudo uma bênção. Eu vi a mão de Deus em cada detalhe. E logo em seguida veio o diagnóstico, né, do resultado daquele cisto que eu estava no lado esquerdo. Que na cesariana foi retirado o meu ovário esquerdo, porque estava comprometido, né, devido ao cisto.
E quando saiu o resultado, para minha infelicidade, deu que era um CA de ovário, né? Assim, eu acho que eu não sou diferente das outras pessoas. Quando eu recebi o diagnóstico, eu fiquei assim, sem chão, gente. Eu não vou mentir, porque realmente aconteceu isso. Eu fiquei sem chão. Eu digo, meu Deus do céu. Assim, na hora que meu esposo me falou, eu chorei muito. Chorei muito mesmo, assim. Eu não esperava que fosse isso. Até mesmo o Dr. Marcos Clay nem esperava que fosse. Mas eu acredito que tudo na vida da gente é um processo, né? Às vezes a gente não entende o porquê de tudo isso, o porquê que está acontecendo com a gente. Mas mais lá na frente, Deus ele tem uma explicação para todas as coisas. Uma das coisas que eu aprendi é que a gente não deve contestar, a gente não deve ficar perguntando o porquê de tudo isso, mas eu acho que a gente deve perguntar todos os dias para quê? Para quê? Acredito que Deus, em tudo, Ele quer nos ensinar algo. Amém, irmãos? Amém. Em tudo, o Senhor quer nos ensinar algo. E para honra, e depois desse diagnóstico, né, que eu já falei para vocês, que eu fui constatada que eu estava com CA de ovário, eu já fui encaminhada para o NACOM, e lá no hospital do NACOM, a doutora falou que eu ia ter que fazer a esterectomia, que era o primeiro procedimento, né, de um tratamento de câncer de ovário. E foi feita essa esterectomia com o doutor Davi. E a minha cirurgia, para honra e glória do Senhor, ela foi uma bênção, foi um sucesso. Eu lembro que quando eu descobri, né, que eu estava doente, né, de câncer e tudo, Deus assim levantou várias pessoas para orarem por mim, como eu já falei no Ministério de Intercessão, o pastor, meu esposo, o meu irmão também, que é pastor Carlos, e assim, várias pessoas, um exército do Senhor que orou por mim, né? E Deus ouviu a oração de cada um. E eu lembro eu ainda lembro da Claudinha orando a dizer, Senhor, que a Dulcinha tem uma excelente recuperação, que as pessoas possam olhar para ela e ver e pensar que ela nem passou por nenhuma cirurgia, que o Senhor esteja conduzindo a cirurgia dela. Eu ainda lembro de todas as palavras que ela falava. E quando eu estava lá no hospital, eu lembro que a minha companheira de leito, né, depois da cirurgia, ela olhou para mim e disse assim, com essas palavras, eu ficava só lembrando que as pessoas falavam para mim, ela disse assim, Dulce, ela até aprendeu, ela falou meu nome, ela disse assim, Dulce, você nem parece que foi cirurgiada. A gente só sabe que você foi cirurgiada, porque você está usando esse treino. Mas não porque você está abatido, porque você nem pálida você está, porque geralmente quando a pessoa faz cirurgia, ela fica meio pálida assim, você não está, você está normal, você está até corada. Eu olhei para ela, minha amada, isso é Jesus, somente Ele, só Ele que faz essas coisas. Né? E assim, gente, e não vou prolongar muito, o meu testemunho é um pouco grande, assim, porque se eu vou falar tudo detalhadamente, mas depois dessa cirurgia, tudo, né, eu recebi alta, tudo, fui para casa, e quando eu voltei, e quando saiu outra biópsia, graças a Deus, para honra e glória do Senhor, deu que não estava mais, que eu não estava mais com CA, não tinha se espalhado para nenhum outro órgão do meu corpo. Então, para mim, isso aí já foi uma bênção, né? Porque, só que assim, mesmo com esse diagnóstico de não ter se espalhado para o meu corpo, a doutora falou aqui que eu ainda teria que fazer a quimioterapia. E outra coisa que me apavorava é quando alguém falava essa palavra, quimioterapia. Só que a gente não tem que temer, irmãos. Eu estou falando isso, mas a gente não tem que temer diante das coisas, porque quando Deus está conosco, pode vir o que vier. Mas se Jesus estiver no barco, Ele não afunda. Amém? E assim, eu fiquei assim, eu digo, meu Deus. E eu lembro que a pastora Jane falava para mim, minha filha, eu tenho muita fé que você não vai fazer essa quimio. E quando ela falou isso para mim, eu guardei aquela palavra, sabe, irmãos? Porque tem momentos que Deus fala alguma coisa para a gente e a gente tem que guardar. Por isso a Bíblia diz que a tua palavra eu escondi, guarda no meu coração para ela não pecar contra ti. Porque tem palavras que Deus fala conosco que a gente tem que guardar ela no nosso coração e trazer sempre ela na nossa memória. Amém? E quando ela falou para mim que eu ia fazer aquilo, eu fiquei de não, mas eu não queria fazer. Aí foi quando todo mundo se mobilizou, assim, e eu consegui uma consulta, né, lá no Hospital de Barreira, etc. Porque eu não faço meu seguimento aqui, eu faço lá. E eu consegui
conseguiram marcar a consulta para mim para lá, e eu fui para Barretos fazer esse procedimento lá, né, que a gente fala segmento, porque eu não faço nenhum tipo de, só é segmento, só é acompanhamento. E eu fui para lá, saí daqui com meu esposo, né, que foi meu companheiro de todas as horas, tem sido até hoje, não me deixou em nenhum momento, e eu sou muito grata a Deus e a ele também, né. E ele foi comigo, fomos à primeira consulta, dia 23 de novembro, né, de 2015, minha primeira consulta lá em Barretos. E quando eu cheguei lá, eu levei as lâminas daqui, tudo, e os médicos começaram ele disse, olha, a partir de agora nós que vamos cuidar de você. E ele pegou e falou que... Aí ele marcou a consulta, né? Eu fui numa consulta, depois eu fui numa residente. Lá tem muitos residentes, né? Aí eu fui e ela falou, olha, a gente tem um prontuário lá. Ela pegou e falou assim, você tem um CA, você é de Rio Branco? Eu digo sim. Aí ela disse assim, o procedimento que eles usaram lá, você fez a esterectomia? Eu digo sim, fiz a esterectomia total. Disse, não, se você estivesse aqui, você também teria feito a gente teria feito o mesmo procedimento em você. Aí ela falou que... Aí eu perguntei, né, eu digo, doutora, a senhora acha que eu vou ter que fazer quimioterapia? Porque meu negócio era saber logo dessa aqui, se eu ia ter que fazer ou não, né? Aí ela disse, olha, eu não sei, mas a gente vai ver. Aí eu fui nessa consulta, e quando foi depois, ela marquei no outro dia para mim novamente, né? E quando eu fui, anterior a isso, gente, é porque é tanta coisa que eu me confundo. Anterior a isso, eles falaram assim, que a mesma doutora falou para mim assim, que achava que eu ia ter que passar por um outro procedimento, que era a videolaparoscopia, porque eu tinha feito também uma tomografia, e eles tinham visto a gordura na parte do meu intestino, né? E ela falou que provavelmente eu ia ter que fazer essa videolaparoscopia, né? É uma cirurgia através de vídeo. E quando eles fizeram, aliás, quando foi para mim voltar no médico de novo, eles falaram que eles tinham visto isso, mas que provavelmente eu não precisava fazer esse procedimento, porque eu já tinha feito uma cirurgia muito grande, né? Anteriormente, tinha feito tinha passado por uma cesariana e passado pela esterectomia total. Aí ela falou que achava que não precisava eu fazer. Aí tá, né? Eu voltei, eu já estava lá em Barretos, fui pro hotel com meu esposo, e quando eu estava lá, a enfermeira do hospital ligou para mim e falou que o médico estava querendo falar comigo, né, para mim na consulta. Aí eu fui com o Marcos, e quando eu cheguei lá, o médico disse assim, olha, dona Maria, aqui consta que a senhora fez essa cirurgia, onde foi retirada a gordura do seu intestino, onde foi retirado. Ele falou tudo o que tinha sido feito, todo o procedimento. E aqui fala também que a doença que a senhora teve, ela não passou para nenhuma parte do seu corpo. Aí eu digo assim, toda honra e toda glória sejam dados a ti. Aí eu lembro que meu esposo olhou para ela e disse assim, o médico disse assim, e quanto à quimioterapia que ela vai fazer? Aí ele olhou para mim e disse assim, e quem foi que falou para você que você vai fazer quimioterapia? Aí eu peguei e disse, doutor, eu tenho certeza que eu não vou fazer isso não. Não existe tratamento de quimioterapia com paciente onde não deu metástase, onde não espalhou para nenhuma parte do corpo da paciente. Eu saí dali, irmãos, eu não sabia se eu estava assim. Eu fiquei tão, não que eu duvidasse do que Deus tinha feito, do que Deus tinha falado, mas eu perguntei, mas eu digo, doutor, eu tenho certeza que eu não vou fazer. Ele disse, não, você não vai fazer. Aí, tanto que foi tão impactante que o Marcos disse, meu amor, nós vamos ter que ir lá no Rio, porque eu lembro que nesse mesmo ano, a irmã dele descobriu que estava com CA no intestino, e ninguém mais indicado do que eu para ir lá conversar com ela também. E eu fui com o Marcos, né? E a gente foi lá dar um apoio para ela. Mas assim, voltando ao que eu falei, a importância de você guardar aquilo que Deus fala para você, porque às vezes Deus usa as pessoas para falar com você. E eu guardei aquilo que a pastora falou para mim, que eu não ia fazer quimio. Então eu digo para você, se Deus falar alguma coisa para você, você guarde. Você guarde. E eu guardei aquilo ali, sabe? Só que, abrindo parênteses, quando eu estava grávida também, todos sabem aqui que acompanham a minha história, sabem que eu sou ministra de louvor, estou afastada por
só durante o tempo, mas logo eu estarei de volta, porque eu creio em Deus que eu sirvo. Em nome de Jesus. Como eu cantava, eu fazia, ministrava muito louvor, tudo. Sempre usei muito a minha voz, passei muito tempo trabalhando na loja, tudo. Quando eu engravidei também, eu fiquei rouca, né? Eu fiquei rouca, eu lembro que eu ministrei, eu vou lá no retiro, e quando eu terminei de ministrar, eu fiquei rouca, e desde então, a minha voz não voltou mais, né? E passou o tempo, e em 2018 eu procurei um endócrino, né? E apareceu um cisto na minha tireoide, né? E daí eu fui, ele passou para me fazer uma ultrassom, e eu fiz a ultrassom. Quando eu fui fazer a ultrassom, fui na Santa Casa do doutor, agora acho que é doutor Newton. Quando ele estava fazendo meu exame, eu percebi que ele estava assim, ele ficou diferente quando ele começou a olhar assim, quando ele começou a examinar a tireoide, né? Só que eu vi que ele, mas eu também não liguei. Aí ele pegou e disse, olha, eu digo você a fazer uma punção. Eu vou colocar aqui no laudo para o seu endocrinologista mandar você fazer uma punção da sua tireoide. Aí levei depois, né, fui no doutor Marcos, acho que o nome dele também é Marcos. Deus tem algo com esse nome Marcos na minha vida. Aí fui no doutor Marcos também, Marcos Santana, e daí ele pegou e falou que era para me fazer a punção, né? Aí fiquei, enrolei o máximo que eu pude para fazer essa punção, porque o pessoal falava que doía, que não sei o quê, mas não era nem só por isso, porque aqui em Rio Branco, para fazer punção, só tem um DNA que fazia, e tudo eles cobravam por cada nódulo, e eu estava com, acho que se eu não me engano eram quatro nódulos, e eles cobravam por nódulo, né? Aí eu peguei e não fiz aqui. Resultado, quando foi 2019, eu fui para Barretos de novo, conversei com o médico, eu tenho que ficar indo, eu ia voltando a cada 6 meses, né, acompanhando a questão do ovário. Aí quando eu fui lá, eu falei para ele que tinha aparecido nódulo na tireoide, eu perguntei se não tinha como eu fazer essa punção lá. E o médico foi tão legal comigo, ele disse, não, você faz a sua punção aqui, a gente encaixa para você fazer aqui. Aí, quando foi 2019 mesmo, né, final de 2019, eu fiz a punção. Nessa época eu acho que a Maria veio comigo, né, Maria? Ela foi comigo. E ele fez a punção, né, fizeram a punção, e foi feita a punção, e eu fiquei uns dias esperando o resultado. E quando saiu o resultado, tu veio antes, né, Maria? A Maria veio antes, perguntando que ela foi comigo, gente. Ela veio antes e eu segui depois para receber o resultado. Eu estava só assim, entre aspas, porque o Senhor estava comigo em todos os momentos, né? Nós nunca estamos só. E eu fui, e quando eu recebi o resultado da punção, o médico disse, olha, 75% de chance de ser um CA da tireoide. Aí, irmãos, mais uma vez, eu estava ali na prova, né? Eu ainda lembro que quando ele falou esse resultado, ele falou assim, olha, você tem 75% de chance de estar com CA da tireoide. Aí eu disse assim, doutor, mas eu fico com os 25% de não estar. Só que não foi bem do jeito que eu esperava, né? E eu falei para o pastor, tanto que ele falou que quando eu falei para ele, né, pastor, você disse que ficou com o coração assim meio que... eu acho que ele sentiu que era alguma coisa, né? E assim, mas ele falou, né, que quando era 75% de chance de ser, mas ele só ia ter certeza depois que eu fizesse a tireoidectomia total, que era uma cirurgia, passar por uma cirurgia para retirar a tireoide, e depois que retirasse a tireoide, teria que fazer a biópsia, que aí que ele ia ter certeza se realmente era ou não. E aí, eu tinha me curado do CA no ovário, né? Então eu estava ali diante de outra situação, né? Passando por outra, e eu digo, meu Deus do céu, mas eu lembro que antes de passar por tudo isso, também, eu estava no hospital ainda, quando eu tive o Davi, o Senhor falou, me deu uma palavra, que foi o livro lá, acho que é o livro de Josué, assim, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. E foi outra palavra que eu também guardei no meu coração. Então, assim,
Quando eu descobri esse outro problema na tireoide, eu digo, Senhor, eu trago a minha memória, essas palavras que o Senhor me deu, e eu tomo posse. E eu creio que se eu tiver um CA, mas o Senhor não vai me deixar. O Senhor disse para mim não temer, então que o Senhor me dê força, que o Senhor me dê coragem. E é tanto quando eu descobri esse outro diagnóstico, né, que quando eu recebi o resultado dessa pulsão, eu fiquei até meio assim, eu não falei nem para a Débora, não falei para ninguém, falei só para o Marcos, falei só para algumas pessoas, porque eu não queria assim falar para todo mundo. Não que eu, porque às vezes tem certas coisas que eu não queria, naquele momento eu não queria, eu não falei para os meus filhos, não falei para quase ninguém, né. Aí quando foi em 2020, né, ano passado, em agosto, eu viajei com a minha irmã para Barretos, né, para fazer essa cirurgia da tireoide, né. E anteriormente, nos exames que faz, pré-operatórios, né, o médico conversou comigo, ele falou, olha, existe a possibilidade de todas as pessoas que fazem cirurgia da tireoide ficar sem voz. Eu não sei se vai acontecer isso com você. Aí ele disse, mas assim, é um risco que você corre. Você que decide se você quer fazer a cirurgia ou não. Eu digo, doutor, mas e se eu não fizer? Ele disse, olha, se você não fizer, você corre um risco, porque agora se você fizer a cirurgia agora, é mais fácil de, se você tiver com alguma coisa, a gente tratar. E se você ficar com esse nódulo aí, é perigoso depois de ir para outro lugar. Eu digo, não, então eu prefiro fazer, né? Aí foi feita a cirurgia, né, dia 6 de agosto, exato. Agora vai fazer um ano. É por isso que o pastor falou, porque agora em agosto vai fazer um ano que eu passei pela cirurgia da tireoide. E quando saiu o resultado, realmente foi comprovado que era um CA, um câncer folicular, né? Só que também Deus me deu outro livramento, porque estava no início. Aleluia. E o médico disse, olha, você não se preocupe, que vai dar tudo certo. O médico olhou para mim e disse, você não se preocupe que vai dar tudo certo. E eu disse, não, doutor, eu tenho certeza, porque aquele que me prometeu, que fez a minha promessa, eu sei que ele é fiel. E assim, irmãos, a cirurgia foi feita dia 6 de agosto, outra cirurgia também que foi uma bênção. Eu me internei de manhã, quando foi à tarde eu já recebi alta. Eu fiquei assim, eu digo, meu Deus é muito maravilhoso, porque eu fui cirurgiada, não foi nem no centro cirúrgico, foi no ambulatório, porque lá é tudo muito moderno, né? E assim, a minha cirurgia, para a honra e glória do Senhor, também foi uma bênção. E depois da cirurgia, né, o médico falou que eu voltei na consulta, o médico disse que eu tinha indicação para fazer uma sessão de iodoterapia, mais uma coisa que eu tive que enfrentar, o preparatório da iodo, foi um mês sem uma dieta aí meio rígida. Foram momentos assim, muito assim, apreensivos também que eu passei, mas em nenhum deles eu estive só. Aleluia, Pai. E o que eu quero falar aqui não é só a questão, não é só o milagre de assim, Deus está indo no médico e está dando tudo certo, mas sabe, é um milagre, sabe de que também, irmão? É um milagre da mão estendida, das pessoas que Deus usa no decorrer de cada processo que eu passo, de tudo que eu passei, sabe, das pessoas que Deus colocou na minha vida, amém? Assim, essas pessoas são vocês, são a minha família. Eu falo, o milagre da mão estendida é o milagre de quando eu não pude ser nem mãe do meu filho, porque quando ele nasceu, ele passou um tempo com a minha irmã, morando com ela, quando eu viajei com o Marcos, e ele ficou com a minha irmã, cuidou do meu filho. Então eu vejo tudo isso como um milagre de Deus, sabe? As mãos, é Deus usando aquelas pessoas para te ajudar. Porque todas as vezes que eu viajava, assim, eu via as pessoas maravilhosas que Deus colocava na minha vida. Tem a irmã Jossi, que hoje ela não está mais aqui, ela está nos braços do Pai. Ela já até ministrou algumas vezes aqui na igreja. E ela foi vítima da Covid e o Senhor levou ela para si. Mas assim, ela foi uma peça fundamental na minha vida, porque quando você está passando por certos momentos assim da sua vida, que você está passando por enfermidade, por alguma coisa, eu sempre falo assim que é muito bom a gente se aproximar de pessoas que nos ajudem na oração, sabe? É a gente se achegar mais ao Senhor, não só nesse momento de luta, mas em todos os momentos a gente se aproximar mais do Senhor. Amém.
E como eu falei, eu sou muito grata a Deus, grata ao meu esposo, grata aos meus irmãos, grata a vocês, a todos vocês aqui da igreja que têm acompanhado, que têm visto, que têm me estendido a mão também, que têm me ajudado. E eu sei que Deus ele é fiel. Glória a Deus. Eu sei que a obra que Deus começou na minha vida, Ele vai terminar. Amém. E eu sei que daqui uns dias eu vou estar de volta para o louvor. Amém. E como eu falei para vocês, ó, voltando um pouquinho lá atrás, né, quando o médico falou para mim da cirurgia, que ele disse que eu corri o risco de ficar sem voz. Eu disse, meu Deus, como é que eu vou ficar sem voz? Como é que eu vou cantar? Então, assim, eu não aceito. Eu falei para o pastor isso, não, meu filho, Deus não vai permitir que aconteça isso. E realmente, irmãos, quando depois da cirurgia, a primeira coisa que eu fiz era, passou o efeito da anestesia, eu já quis logo falar, eu digo, eu não quero. Para saber se a minha voz tinha sumido, sabe? Porque eu digo, não, Senhor, eu não creio que vai acontecer isso, não. Porque se o Senhor fez a promessa, eu vai cumprir. Aleluia. Eu tenho promessas ainda para a minha vida, de Glória voltar a a Deus. ministrar, de voltar a cantar no meio dessa congregação, porque aqui eu comecei, aliás, eu me converti na quadrangular, mas foi aqui que Deus me colocou assim na obra mesmo, assim, para cantar, para ministrar louvor, para aprender, sabe? E no sábado aqui até a Claudinha estava ali olhando ali atrás, a Claudinha foi lá e disse, Dulce, eu quero me ver ali na frente de novo. E eu estava orando ali no meu canto assim, até a pastora sábado falou que Deus tratou em cada um de forma individual, e realmente foi, pastora Fátima. Eu estava ali e eu estava assim, meu Deus, eu queria tanto, assim, que o Senhor me desse assim, uma palavra. Eu sei que, apesar de que Deus, irmãos, Ele fala com a gente às vezes quer que Deus só testifique algo, né? Eu estava ali no meu campo, cantinho, quando eu falei, Claudinha chegou lá perto de mim, Dulce, daqui um dia eu quero ver você ali na frente de novo cantando. Eu disse, em nome de Jesus, minha irmã, vai chegar esse momento. E eu ainda não voltei para cantar, porque, como eu falei, né, como foi feita a cirurgia agora, aliás, ano passado vai fazer um ano agora, e o médico falou para mim que era bom esperar pelo menos um ano para mim poder voltar para um fono, e eu vou procurar um fono, porque, como eu falei, eu quero voltar a cantar. Em nome de Jesus, porque eu sei que Deus ele tem chamado para a minha vida, sabe? E eu não quero enterrar o talento que Deus me deu. Mas a minha palavra de hoje à noite é gratidão a Deus, gratidão a cada um daqueles que tem me ajudado. E eu não sei, eu sei que talvez você que está aqui nessa noite, quem sabe você está passando por algum tipo de problema, algum tipo de dificuldade. Não sei se é enfermidade física, sentimental, seja qual for. Só confie que Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. E eu sei que o mesmo Deus que cuidou de mim, Ele vai cuidar de você. Amém? Aleluia. Por mais que o negócio me acochar, mas tenha certeza que Deus está no seu barco. Que você não está sozinho. E quando Deus diz é porque é. Amém. E Deus ele é fiel. Muito obrigada pela oportunidade. Glória a Amém? Deus.